Os princípios, né, do direito penal, e lembrando que nós já vimos alguns princípios quando nós falamos da interdisciplinaridade do direito penal com o direito constitucional. E vimos alguns princípios gerais da administração, lá no próprio como direito administrativo, artigo 37. E hoje nós vamos ver alguns princípios gerais do direito penal. Vão nortear toda a aplicação do direito penal, mas assim, só a título exemplificativo. Na verdade, não vem aqui uma relação completa, nenhum dos autores traz uma relação completa. Então a gente traz alguns princípios aqui e depois, na medida do possível, a gente vai aprofundando. Então o que são os princípios? Os princípios são norteadores da ação humana na interpretação, tanto na interpretação do direito penal, na aplicação do direito penal, de uma forma geral. Antes da emenda constitucional 45, esses princípios não eram considerados norma penal. Hoje eles já são considerados norma penal. Certo? Então a falta de aplicação desses princípios pode ser já nulidade de decisão, nulidade de sentença e assim por diante, falta de constitucionalidade. Então esses princípios hoje devem ser observados e aplicados de uma forma geral. Então princípios são as ordenações que se irradiam por todo o sistema, dando-lhe contorno e inspirando o legislador, criação da norma, e o juiz, aplicação da norma, a seguir-lhe os passos. Serve ainda de fonte para interpretação e integração do sistema normativo. Também esses princípios. Então, a interpretação da própria norma, a interpretação da própria lei nessa dialética social, como eu havia falado, há essa necessidade, então, de observação dos princípios. E esses princípios, lembrando, repetindo, após a emenda constitucional 45, eles passam a ter o mesmo valor de norma dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, eles devem ser observados e aplicados. Então, o primeiro princípio é da legalidade ou reserva legal. É o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nós vimos que esse princípio ele sai da própria Constituição Federal. Então, não há crime sem pena anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Então, é o princípio da legalidade e da reserva legal, certo? Está previsto aqui no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, tá? E Código Penal, artigo 1º. Depois, o segundo princípio é o princípio da proibição da analogia in malam partem. Você não pode usar analogia na interpretação, a gente vai ver hoje sobre a interpretação do direito, você não pode usar essa adequação analógica do próprio ordenamento jurídico para piorar a situação do indivíduo. O princípio da analogia, ele só pode ser usado se for para beneficiar o indivíduo, não pode ser usado, de certa forma, então, para prejudicar a situação do acusado. Princípio da anterioridade da lei, tá? Só há crime e pena se o ato foi praticado depois de lei que o define e esteja em vigor. É praticamente a repetição do artigo 1º. Não há crime anterior à previsão legal. O artigo 1º do Código Penal significa que uma lei incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, caso tenha tido origem antes da prática da conduta para a qual se destina. O princípio da legalidade deve estar em consonância com o da anterioridade. Então, não existe o princípio da legalidade se também não houver o princípio da anterioridade da lei. Ou seja, o fato tem que ser de acordo no momento, a lei aplicada é aquele momento do fato. Princípio da irretroatividade da lei mais severa. Nós vamos ver aqui no artigo 2º do Código Penal que existe o abolitio crimes, é quando o crime foi abolido. Daqui a pouquinho a gente vai trocar mais em miúdo ainda. Depois a novatio legis in melius e a novatio legis in pejus. Quando a lei ela é uma lei melhor, mais benéfica, então ela pode retroagir sim. Então o princípio da irretroatividade somente funciona no direito penal para a lei mais severa. Se for uma novatio legis in melius, uma nova lei melhor, pode retroagir. E também no caso do abolitio crime, se foi abolido o crime, mesmo posterior à sentença penal condenatória transitada em julgado, acaba, inclusive, os efeitos da pena. Está aqui no artigo 2º, daqui a pouquinho a gente vai trocar ele bem em miudinho, certo? E também no artigo 60, o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Princípio da fragmentariedade. O Estado só protege os bens jurídicos mais importantes. Assim, intervém só nos casos de maior gravidade. Junto com esse princípio da fragmentariedade, nós temos também o princípio da bagatela.
que é o contrário. O Estado não vai interferir, não vai acionar a máquina jurídica para coisa mínima. Alguém, por exemplo, pega um indivíduo furtando uma bala, uma barra de chocolate no supermercado. Ele vai levar reprimenda lá no supermercado. Agora acionar a polícia, depois fazer inquérito, ou seja, seria o crime da bagatela, que estaria então direcionado, ligado aqui nesse princípio da fragmentariedade. O princípio da bagatela está logo aqui embaixo. Então o Estado só protege os bens jurídicos mais importantes. Assim intervém só nos casos de maior gravidade. Princípio da intervenção mínima, também muito parecido. O Estado só deve intervir dos outros ramos do direito, pelo direito penal, quando os outros ramos do direito não conseguirem previr a conduta ilícita. Nós vimos aí com relação aos ilícitos, né? Nós vimos que existe uma diferença entre ilícito civil e ilícito administrativo. Então, o direito penal é a última escolha, a última alternativa do Estado para proteger os bens de direito, os bens da vida, vamos falar assim. Então esse seria o princípio da intervenção mínima. Antes, primeiro, há o ordenamento jurídico, tanto na área civil, na área administrativa, na área tributária e assim por diante. Então o direito penal é o último caso, ele só vai interceder realmente para o equilíbrio social, para coibir essas condutas ilícitas em último caso. Princípio da ofensividade. Não basta que a conduta seja imoral e pecaminosa, ela deve ofender um bem jurídico, provocando uma lesão efetiva ou um perigo concreto a um bem. Aqui a gente vai falar sobre tipicidade, né? Não adianta o fato seja imoral, ele tem que ser típico. Há muitos fatos, por exemplo, que podem ser considerados imorais, mas não basta que ele seja imoral, ele tem que ser típico. Então é o princípio então da ofensividade. Não basta que seja imoral ou pecaminosa, tem que ser típico. A gente vai ver tipicidade talvez na próxima aula. Insignificância ou bagatela, aquilo que eu estava falando, né? Seria a intervenção do Estado para coisas muito leves, muito sem valor, vamos falar assim. Se bem que vai depender muito do bem jurídico, quem é a vítima. Eu costumo dar o exemplo. A pessoa, de repente, ela não tem quase nada ou nada de bem da vida. De repente, o único bem que ela tem, por mais barato que seja, por mais simples que seja, é dela, é o único que ela tem. Então, a princípio da bagatela. Então, vai depender muito. Imagina, tipo assim, o cara tá passando fome, vai lá e furta uma galinha do vizinho que só tem aquela galinha única. É diferente dele furtar uma galinha de uma granja, que tem, né, uma quantidade bem maior. Então, o princípio da insignificância ou bagatela também vai verificar, então, também quem é o sujeito passivo, quem é a vítima na relação. Tá? Então, o princípio da bagatela baseia no pressuposto de que a tipicidade penal exige um mínimo de lesividade ao bem jurídico, reconhecendo a atipicidade do fato nas perturbações jurídicas mais leves, né? E lembrando aqui que o mais leve vai depender muito de quem que é a vítima. É leve para quem, certo? Princípio da culpabilidade. Só será penalizado quem agiu com dolo ou culpa, cometeu um fato típico e antijurídico. Aqui a gente vai ver, quando nós formos estudar a tipicidade, nós vamos ver que o fato tem que ser típico, tem que estar descrito na lei como crime, antijurídico, porque é contrário às convenções sociais, e tem que ser culpável. Culpável no sentido geral, nós vamos falar que é culpa e o dolo. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar um fato descrito na lei como crime. E culpa, ele agiu por imprudência, ele não queria praticar o fato, mas agiu por imprudência, negligência ou imperícia. Então está aqui o princípio da culpabilidade. Não existe o processo crime se não houve dolo ou culpa, né? Se a culpa foi da própria vítima, então ele não pode ser processado. Professor, me dá um exemplo. Imagina que você está trafegando com seu veículo numa velocidade normal e de repente um transeunte, gente, lembrando que transeunte é uma pessoa que está transitando na via pública, ele entra do nada na frente do seu carro. E pelas testemunhas foi verificado que ele saiu correndo de alguma coisa e entrou na frente do seu carro, você atropelou e a pessoa morreu, bateu a cabeça no chão e morreu. Você teve culpa? Você foi imprudente, negligente ou imperito? Não. Você teve dolo? Não. Então, nesse caso, na verdade, não há o devido processo legal. Pode, às vezes, até abrir um inquérito para apurar se houve culpa ou não, se houve indícios de culpabilidade. Mas verificado que não houve essa culpabilidade, então o processo seria extinto.
Tá? Então não há processo sem dolo ou culpa. Princípio da humanidade é aqui que nós já falamos com relação ao princípio constitucional de que não há penas cruéis. Né? No Brasil não há pena de morte, não há, a não ser em casos de guerra, certo? Não há tortura e por aí afora. Pena perpétua, pena de trabalhos forçados, pena de banimento e penas cruéis. O objetivo da pena não é a punição, não é a vingança do Estado, é a ressocialização. Então, mesmo que a pessoa tenha 150 anos de cadeia já em condenação, no momento da unificação das penas, depois de todas somadas, isso é na fase de execução de pena, faz a unificação e essa unificação de pena cai para 30 anos. E o princípio da proporcionalidade da pena, a pena não pode ser superior ao grau de responsabilidade pela prática do fato. Ou seja, a pena tem que ser proporcional ao fato praticado. O cara furtou um botijão de gás. Ele não pode pegar uma pena de uma pessoa que furtou um carro, ou seja, é proporcional ao bem jurídico lesado. Então esse princípio da proporcionalidade, de vez em quando você vê umas aberrações jurídicas aí. Né? Então é um princípio que, assim, que eu vejo que a aplicabilidade dele é um pouco complicada, mas existe sim a necessidade, o próprio advogado, o próprio aplicador da lei, no caso, se o juiz aplicou uma pena que vai acima da proporção do bem jurídico lesado, o advogado tem que entrar com apelação, tem que recorrer para os tribunais superiores e tentar derrubar isso aí, porque, né, baseado no princípio da proporcionalidade. Lembrando que, após a emenda 45, esses princípios eles têm o mesmo valor dentro do nosso ordenamento jurídico como uma norma penal. Então eles devem ser obedecidos. A não observância desses princípios na aplicação da lei pode dar nulidade de sentença. Certo? Então, antes da emenda 45, os princípios eram apenas norteadores. Hoje eles têm o mesmo valor de norma dentro do nosso ordenamento jurídico. Princípio do estado de inocência. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Da presunção de inocência, gente. Ninguém será julgado, ninguém será considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória. Até que prove o contrário. Vai provar o contrário, gente, apenas com a sentença penal condenatória transitada em julgado. É o questionamento aí do pessoal da prisão após a segunda instância. Né? Então é complicado. A prisão após a segunda instância não está obedecendo o princípio da presunção de inocência. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então o Supremo foi lá e depois acabou voltando atrás porque viu que estava errado. Princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade, eu acho que hoje, filosoficamente, ele tem uma profundidade maior. Todos são iguais perante a lei. É o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Mas eu acrescento essa fala de Aristóteles, que alguns acham que é de Rui Barbosa, não é de Aristóteles, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades. Professor, como que isso funciona? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades. Muito será dado, muito será cobrado. Esse princípio da igualdade no direito penal, né, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Eu vejo o seguinte, a pessoa que recebeu muito, nasceu num ótimo berço, financeiramente falando, educação, cultura. Para essa pessoa, o direito penal tem que exigir mais. O aplicador da lei na hora da pena, ou lá o artigo 59, quando for ver o caráter, a personalidade, quem é essa pessoa, eu acho que ele deve observar esse princípio. A pessoa, tipo assim, não tinha motivo nenhum de cometer nenhum fato criminoso. O cara muito bem nascido, vamos falar assim financeiramente, quando ele fala bem nascido, geralmente é um berço que tem muito dinheiro, vamos falar assim, tem muita cultura, muita educação, estudou nos melhores colégios, de repente o cara se tornou um traficante. Aí eu te pergunto, ele vai ser tratado igualzinho àquele que nasceu sem mínima possibilidade de nada, né? Não tinha escola, não teve educação, não teve apoio da sociedade, não teve apoio do Estado, não teve apoio da família e se tornou marginal, às vezes por falta de opção da vida, porque por necessidade, às vezes, ele entrou no mundo do crime e continuou. Então esse princípio aqui do direito penal
Eu questiono muito hoje a aplicação das nossas leis. Ele é invertido. É como se você tivesse de cabeça para baixo. Exige-se muito das pessoas que nunca teve nada na vida, certo? E passa a mão na cabeça dos bonitos da balachita, daquelas pessoas que vão fazer os bem-nascidos na vida. Então, assim, é um princípio que eu acho que ele tem que ser reestudado, tem que ser revisado. Aí você vê aí a pessoa furtou um botijão de gás e ele recebe uma pena da mesma forma que a pessoa que assaltou um banco, né? Então esse princípio da igualdade aqui, ó, ele está também atrelado ao princípio da proporcionalidade da pena, né? Com relação ao princípio da igualdade, nesse caso, leva em consideração a igualdade formal, né, que é a igualdade jurídica, em que não deve haver distinções de tratamento, e a igualdade material. Sim. Então, eu acredito que o direito ele deve levar em consideração essas diferenças na aplicação da pena. Em tese, no estado ideal, concordo, sim, leva. Mas no estado real, nem sempre. Eu vejo... Então, quando eu estava apresentando meu TCC sobre estupro de vulnerável, e um professor estava participando da banca me perguntou, então o que você me fala sobre lá no estado, bem longe, para lá, em que é normal, uma adolescente de 13 anos, 14 anos já está casada. O que você me explica com relação à aplicação nesse caso da pena? Aí vem os costumes, né? As convenções sociais costumeiras. Eu entendo nesse sentido. Então, mas aí vem, é por isso que eu estou falando, é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção da sua desigualdade. Se lá em algum lugar é normal a menina casar muito cedo, e às vezes até sem a autorização judicial, porque aqui na nossa região, hoje faz muitos anos que eu não vejo esse tipo de processo, mas a menina que queria casar, por exemplo, antes dos 16 anos, havia necessidade então de autorização judicial. Então, de repente, assim, em alguns lugares, às vezes não casa, mas passa a morar junto. E seria, no nosso ordenamento jurídico, a menina de 13, 14 anos seria considerada estupro, certo? Então, de acordo com as convenções sociais, né? Então, seria se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades. Essa igualdade formal e essa igualdade material, né, que você está falando. O princípio do nebis in idem diz que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Ontem, na aula passada, nós estávamos falando sobre a improbidade administrativa, lá do parágrafo 4º do artigo 37. Então, o mesmo fato pode haver uma punição administrativa, uma punição na área civil e uma punição na área penal. Está contrariando o princípio do non bis in idem? Não, esse princípio é do direito penal. Então, qualquer punição fora do direito penal, que são institutos diferentes, não vai contrariar esse princípio não, viu, gente? Agora, a gente vai ver na extraterritorialidade da lei penal uma exceção a esse princípio. A pessoa pode ser julgada no exterior e pelo mesmo fato julgado no Brasil também. Mas deixa lá que a gente vai ver ao que chegar lá, certo? É interessante o assunto, está lá no artigo 7 do Código Penal sobre a extraterritorialidade da lei penal. Teoria da lei penal, ainda introdução ao direito penal, viu, gente? Ainda nós não chegamos ainda na teoria do crime, mas já chegamos lá. Então, as fontes do direito penal. O que seriam as fontes? Fonte é o lugar onde nasce. Para quem estudou Introdução ao Estudo de Direito comigo, a gente falou bastante sobre fontes. Então, seria a fonte formal, material formal e os costumes, né? Material diz respeito ao próprio conteúdo da norma. Por exemplo, quando você está tratando lá do crime de drogas, a matéria que está sendo tratada é o tráfico, é o uso de drogas, né? Se você pegar o artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 28, existem para mais de 30 verbos com relação ao uso e ao tráfico de drogas. Permanecer, plantar, vender, consumir, essa coisa toda. Ou seja, na verdade, quando eu falo direito material, a fonte material diz respeito ao conteúdo, ao fato, à matéria que está sendo tratada. Formal diz respeito à própria lei, né? Aqui diz a fonte material, diz respeito ao conteúdo, formal à própria lei. Os costumes era isso que nós estávamos falando. É isso que a Maria Laura lembrou, né? Há determinados locais, determinadas famílias, por exemplo, em determinada região, que a menina de 13, 14 anos já está casada, né? Me parece que a minha avó, ela casou com 12 anos com meu avô.
Ela brincava de boneca, né? Ela morreu com 100 anos de idade e ela tinha muita história para contar. Então, assim, os costumes na época, mesmo que fosse contrário às leis, mas era costume da região. Os pais não se opunham, a família, né? Então, às vezes a pessoa passava a morar junto algum tempo e depois que completasse maioridade que casava. Então, costume, regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo, decorrente da prática reiterada e constante de determinado ato, com a convicção da sua necessidade. Nós falávamos lá na introdução ao direito que, por exemplo, a fila de banco, a fila do idoso, a fila da prioridade, começa com essas convenções sociais, né? Hoje já é prioridade no próprio Estatuto do Idoso, a própria gestante, o direito à vida, né? A proteção do feto desde o nascituro, ou seja, essas convenções sociais costumeiras, né, do direito consuetudinário passam então a ser fonte do direito. Jurisprudência, a Ibs lembrou semana passada, que seria também então uma forma de aplicação da norma, de confirmação da norma, da interpretação do direito, né? Então também passa a ser fonte da própria direito e através da jurisprudência, através dos julgados dos tribunais, começa então às vezes a ser legalizado em termo formal, elaboração de leis e assim por diante. Então, exercício da justiça, formando-se pelo conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais. Doutrina. Então, doutrina é estudo elaborado pelos juristas com o escopo de analisar e sistematizar as normas jurídicas. Nessa doutrina, muitas das vezes, fala assim, pegar o Código Penal comentado. Esse comentado é doutrina, ou seja, é o jurista comentando uma lei seca, elaborando conceitos das disposições legais e apontando sugestões de reforma do direito vigente. Ciência do direito, política criminal e criminologia, ou seja, a própria doutrina, ela usa da ciência do direito, usa da criminologia, exatamente para interpretar essa dialética social. Lembrando que a dialética social, esse movimento, esse ciclo de conceitos, valores, juízos e prejuízos. Então, em cada geração, ela vai amadurecendo, vai trazendo outros conceitos novos, e esses conceitos novos, na verdade, vai amadurecendo, então, a interpretação da própria norma jurídica. Então é isso que vai trazer a própria doutrina. Aqui nós já falamos sobre norma e lei, qual que é a diferença, né, de norma e de lei. Então o conceito, a lei é o modo de exteriorização da norma. A lei é a forma onde a norma está escrita. E nem sempre a norma vem escrita de acordo com a própria sistemática da lei. Nós vimos o artigo 121 fala matar alguém. Está na lei, mas a norma é não matarás. Artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e qualquer norma, não subtrair. Então, a lei é o modo de exteriorização da norma, ou seja, a norma ela vai ser interpretação da própria estrutura da lei. Estrutura lógica da norma jurídico-penal, hipótese legal, previsão fática e antecedente, consequência jurídica, efeito ou estatuição, que é a sanção penal. Ação civil ex delito, com efeitos secundários da norma penal. Gente, então a norma nem sempre ela vem com a forma que ela foi estampada legalmente, da forma como ela foi escrita legalmente. E um detalhe, uma vez ela escrita, ela fica estática. A interpretação da norma ela vai alterando de acordo com o tempo. Basta você lembrar daquele exemplo que é proibido usar biquíni. A lei passou a ser a mesma, continuou sendo a mesma, por gerações e gerações, e a norma foi alterada de acordo com o tempo e o espaço, certo? Então isso é muito importante a gente lembrar que aquela lei, a interpretação dela de ontem, não vai ser a mesma interpretação do amanhã, né? Então a norma extraída do texto da lei nem sempre vai ficar a mesma norma, certo? Ela vai sendo alterada de acordo com essa dialética jurídica e social. Interpretação e integração do direito penal. Gente, a interpretação é exatamente isso que a gente estava falando aqui, ó. É tirar da lei, da normatização escrita, a própria interpretação. Como que vai ser essa interpretação? Que é o processo de conhecimento do conteúdo normativo. Matar alguém. Qual que é o conteúdo normativo? Não matarás. Então essa interpretação, gente, ela tem que ser
extensiva a princípio, não pode ser interpretação literal, como a gente vai ver aqui. Extensiva. Você tem que usar várias áreas do conhecimento para você fazer essa interpretação. Nós vimos lá que a Lei Maria da Penha depende lá do Código Civil dos conceitos de família, descendente, linha reta, colateral, relação familiar, essa coisa toda. Ou seja, a interpretação da norma penal, ela depende de conceitos e valores, às vezes, de outra área do ordenamento jurídico e, às vezes, até fora da área do ordenamento jurídico. Eu comentei com vocês com relação à tese que eu levantei da legítima defesa da alma. Isso está escrito em direito penal aonde? Nunca! Ou seja, eu viajei, né, lá na própria filosofia, na própria teologia, para defender uma tese, para interpretar uma norma que é a legítima defesa, que é repelir injusta agressão atual e iminente, lá no artigo 25 do Código Penal. Então é uma interpretação literal? Literal é aqui que está no texto da lei. Não, é uma interpretação extensiva. Então o direito penal, por causa do princípio da ampla defesa, ele usa essa interpretação extensiva. Então, se cair numa prova sua, com relação à interpretação do direito, a interpretação extensiva é uma forma da interpretação do nosso ordenamento jurídico. Depois vem a interpretação analógica. Interpretação analógica é aquilo que, como não existe um fato específico, você vai usar um outro texto legal por analogia para equiparar aquele texto jurídico. Antigamente, assim, eu não me recordo da data, quando que houve alteração, talvez a Maria Laura lembre mais do que eu, porque o trabalho de TCC dela foi sobre isso. Alteração do crime de estupro do Código Penal. Antes da alteração, o crime de estupro exigia a cópula, a conjunção carnal. Então, o aborto ocasionado pelo crime de estupro é legal, legalizado. Mas existia uma outra forma da mulher ficar grávida sem ser no estupro. A gente falava muito sobre o atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor, naquela época, não era considerado estupro, hoje é. Naquela época não existia o atentado violento ao pudor, o tarado pegou a mulher, né? E se esfregou nela, chegou ao ponto da ejaculação, essa coisa toda, mas não houve penetração, não houve cópula. Mas como libidinoso, né, que fala que está no artigo. Era o ato libidinoso, diferente da conjunção carnal. Mas só que depois disso, com a alteração do próprio Código Penal, foi inserido lá exatamente que passou a ser estupro também. Mas antes era uma interpretação analógica caso a mulher ficasse grávida, não pelo crime de estupro, mas por esse crime aí de atentado violento ao pudor, então seria por analogia in bona parte, ou seja, uma analogia que seria benéfico para a vítima, então poderia ser autorizado. Então seria você estender um fato existente a algo como aquele fato, não há uma previsão total. Não, hoje poderia, por exemplo, mas hoje os tribunais já autoriza, né, o aborto da criança também, que tem problema no cérebro, anencefálica, me parece. Então também seria, a princípio seria uma interpretação analógica pelo risco de vida da mãe, alguma coisa assim nesse sentido. Então houve essa interpretação analógica, mas me parece que hoje já é autorizado legalmente falando, não é só interpretação, não é só norma. Tá? Então seria também uma interpretação analógica. Então a analogia em bona parte seria aquela analogia benéfica para a parte. Essa analogia em bona parte, no nosso direito penal, ela é autorizada. Só não é autorizada a analogia em mala parte, você buscar uma analogia para prejudicar o acusado. Certo? Então essa analogia em mala parte não se aplica no nosso direito. Aplica-se determinada norma para punir o réu em caso análogo, para o qual inexiste lei específica, constituindo o procedimento inadmissível no direito penal brasileiro em face do princípio da legalidade. A analogia em bona parte, sim, ele é admissível para evitar injustiça no nosso direito brasileiro. Tá? Então é importante vocês guardarem a interpretação e integração do direito penal, lembrando que a primeiro momento seria a interpretação extensiva, interpretação analógica, que existe analogia em bona parte, que o nosso direito admite,
e analogia em mala parte não é admitido no nosso ordenamento jurídico, tá?